Olá, libertos, graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bem, nós chegamos agora ao nosso 7º mandamento e para isso eu convidei 2 amigos nossos para falar sobre ele. Você não conhece o 7º mandamento? Então fica com a gente aí que você vai conhecer agora. Muito bem, vocês vão conhecer hoje através desse vídeo 2 posições de 2 pessoas diferentes em seus relacionamentos conjugais. O primeiro, ele é solteiro, o segundo, ele é casado. Então vamos ouvir primeiro a palavra do nosso amigo solteiro, Fábio. Tudo bem, Fábio? Para de enrolar aí a tua namorada e peça logo aí o noivado, hein? Manda ver aí, garoto. Fala galera, eu sou o Fábio e é um prazer muito grande estar aqui no canal para falar de Bíblia, para falar da Palavra de Deus. O Rodrigo me convidou para falar hoje sobre o 7º mandamento, que é muito curtinho lá em Êxodo capítulo 20, verso 14. Se você quiser já abrindo aí a sua Bíblia para a gente ler junto, para a gente se lembrar do que é que está escrito lá, né? Mas antes disso, a gente tem que se lembrar, creio que, se você ainda não assistiu os outros mandamentos aí, é um por dia. A gente maratona tanta série aí na Netflix, Amazon Prime e tal. Vamos maratonar essa série aí de 10 mandamentos, né? A gente tá hoje, então, é o 7º, já teve 6 mandamentos antes. Eu recomendo muito, tá muito legal. Então vai lá, assista, participe, deixe seu comentário, curta, comente. E, bom... como eu ia dizendo, a gente aqui está falando da Palavra de Deus, a gente vai ler algumas palavrinhas hoje, né? Mas a Bíblia é um livro que guarda coisas muito diversas. Então dentro da Bíblia a gente tem poesia, dentro da Bíblia a gente tem livros históricos, a gente tem crônicas de reis, e não é só crônicas pelo título do livro da Bíblia, não. Era porque era necessário, contar a história de reis e dos seus filhos e da sua linhagem, né? A gente tem também hoje, e parece que às vezes soa meio peculiar, mas hoje a gente vai estar falando sobre um código civil, sobre um livro de leis. É claro que o livro de Êxodo, onde se encontra o nosso texto principal, o 7º mandamento, os 10 mandamentos, e hoje a gente vai falar do 7º mandamento, né? Ele conta a história do Êxodo, conta a história do povo de Israel, né, os hebreus, saindo lá do Egito, saindo da escravidão do Egito, né, Moisés lá participando na libertação do povo, Moisés o grande libertador, um dos grandes líderes do povo de Deus, da história da Bíblia, da história do planeta, né? Moisés foi um homem muito, muito grandioso. E lá ele recebe de Deus então esses 10 mandamentos e que vão ser replicados em outros livros, como Deuteronômio, na verdade principalmente Deuteronômio, mas os 10 mandamentos eles vão ser citados assim como muitas outras partes desse livro. Por quê? Porque eram as leis, era o livro de leis. A gente não tem a nossa Constituição lá de 1988 aqui no Brasil? Pois então, essas leis a que a gente se refere aqui durante todo esse tempo, né, esses dias aí, essas leis foram seguidas durante muitos séculos. Jesus se refere a elas muito mais de 1000 anos, 2000 anos depois que foram escritas. O povo ele se pautou por essas leis que foram dadas a Moisés durante todo esse tempo. E hoje a gente vai ver tanto o que Moisés recebeu lá no verso 14 do capítulo 20 de Êxodo, tanto quanto também a gente vai ver Mateus 5, 27 e 28, que é o grande comentário do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, eu creio que o Rodrigo vai poder colocar aqui em algum lugar Êxodo capítulo 20, verso 14, que diz lá: não adulterarás. E se você quiser uma Bíblia com uma linguagem mais simples, né? Não cometa adultério, também está lá, né? E foi simples e direto, né? O que o povo não podia fazer, entre tantas coisas lá? Não cometa adultério. Hoje então a gente vai rapidamente aqui falar um pouco sobre isso.
A gente sabe que os 10 mandamentos eles foram divididos aí em 2, basicamente, resumidos por Cristo depois. Então, os 4 primeiros são sobre a relação do homem com Deus. E os 6 últimos são relacionados a como o homem deve viver e se tratar um ao outro, né? Então a gente vai estar aqui agora no 3º mandamento, que se refere então à relação do homem para com o homem mesmo, né? E de antemão, por que esse mandamento é importante? A instituição família, né? A instituição familiar que vem lá do Éden com Adão e Eva é extremamente importante. Quando Deus vai falar, às vezes profeticamente, sobre sua relação com o seu povo, ele, por exemplo, em Oséias, ele vai se referir ao que ele tinha dito para Moisés aqui no capítulo 20. Porque Deus, então, ele trata o povo como sua esposa, né? Simbolicamente, alegoricamente. E por que é importante? Porque é algo que Deus instituiu. É algo através do que Deus abençoa o planeta, através das famílias. A sociedade que Deus pensou ali, né, quando ele estava falando lá as leis para Moisés, ela vinha primeiro de um núcleo, do núcleo familiar. E você cometer adultério ou levar alguém a cometer adultério significa exatamente a quebra, né, desse pensamento divino, desse sonho divino para a família, para a relação do homem com o homem. E como eu ia dizendo, a gente está lendo aqui um livro de leis, Constituição. Você sabia que no Brasil, só no ano de 2005, o adultério deixou de ser um crime? Pois é. Era o artigo 240. Eu perguntei para uma amiga minha que é advogada, eu estudo letras, então tive que perguntar. E eu fiquei impressionado. E mais do que isso, alguns países ainda hoje tratam o adultério como crime de pena de morte. Assim como a gente vê, por exemplo, na Bíblia, em João capítulo 8, por exemplo, do verso 1 ao verso 11, quando a gente vê aquela famosa história de Jesus salvando o que muitos chamam de Maria Madalena, mas não está lá dizendo que é Maria Madalena, não, era uma mulher adúltera. E aí eles iam apedrejar a mulher adúltera, como dizia na lei de Moisés. E aí Jesus, você conhece a história, se você não conhece, corre lá, que é uma das histórias mais lindas relatadas na Bíblia. Ele fala lá, né, quem não tem pecado, atire aí a primeira pedra e todo mundo sai fora, né? Esse mesmo Jesus que a gente está falando aqui, ele fala o seguinte lá em Mateus, aí pegue aí sua Bíblia ou seu smartphone aí com o aplicativo Bíblia Online. Abre aí Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. A gente pode ler isso daí por enquanto. Achou aí? Estou esperando. Vamos lá. E aí a Bíblia diz o seguinte, Jesus Cristo, a minha versão aqui está até em vermelho, né, quando Jesus fala na Bíblia. E aí está lá o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ele está se referindo ao que a gente estava falando agora, né? Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora, para deixar mais pesado ainda. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Nesse Sermão do Monte, Jesus Cristo ele torna as coisas muito, muito, muito mais profundas. Na letra da lei, assim como a gente vê na história que eu citei aqui, João capítulo 8, o homem ele tinha compreendido completamente
de forma errada a lei que Deus tinha deixado. Muito bem, obrigado, Fábio. Vocês viram aí a importância desse mandamento na visão de uma pessoa que é solteira. O Fábio, ele deixou bem claro aqui a visão de Jesus, a visão da Bíblia, a importância de Moisés. E esse mandamento, ele é importante desde o início, lá da criação, passando de geração em geração, mas nós temos percebido que nos tempos atuais, o 7º mandamento tem caído muito. Agora a gente vai ouvir a posição do nosso amigo Rodrigo, que é meu xará. Rodrigo, o que você acha desse mandamento? E obrigado aí por estar participando com a gente. Olá, meu amigo. Beleza, xará? E aí, que missão que você me deu pra gente falar da sua série, a gente falar de um mandamento, de uma série que você está fazendo, bacana. Já falamos aqui de outros mandamentos da lei de Deus, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, de suma importância, que é o selo de separação do seu povo, a guarda do sábado, que é tão difícil hoje, né? O mundo tem mudado, o mundo tem feito com que todo mundo não conseguisse guardar o sábado, fazer uma separação desse dia para adorar a Deus em família, cultivar os momentos do lar em família. É um mundo que a gente está vivendo. A gente sabe que esse mundo não é nosso, né? A gente sabe que esse mundo não foi feito para a gente. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, veio a essa terra e nos orientou. Então, chegou o momento de a gente falar do 7º mandamento. Vamos lá em Êxodo 20. Êxodo 20 vai a minha tradução, que é a Almeida revisada, fala da seguinte forma, Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Pequeno, né? Simples? Não, muito difícil. É um mandamento que em poucas palavras e quer dizer muita coisa, né? Esse mandamento, ele não só não adulterarás, ele não é só essa palavra que ele quer passar. Não adulterarás é o momento de preservação do seu relacionamento somente entre casal, né? Que a Bíblia orienta a respeito da opinião de todo mundo, mas a Bíblia orienta relacionamento entre homem e mulher. Então, acho que a gente deve preservar esse relacionamento somente entre homem e mulher, e um relacionamento sexual somente entre o casal. Esse casal precisa estar casado. Então, a gente tem uma vida, esse mundo hoje, você conhece uma pessoa e a gente ouve aí muita gente falando, né, namorados e relacionamento sexual, de que pessoas que acabaram de se conhecer. Hoje a gente não tem mais esse vínculo de casamento, tá tão banalizado, né, tá tão difícil, e as pessoas se casam, dão esse casamento, né? Mas mudam de repente, desistem, vão para outra, casam com outra pessoa. E esse mundo nos orienta não só não adulterarás, que esse mandamento também, como vários outros, tem uma vertente que é a mentira, né? A mentira que está a mentira que o Satanás colocou nesse mundo para Eva, ele pregou uma mentira. Praticamente todos os mandamentos, ele tem uma mentira por trás, né? Para você desobedecer, você tem que ceder com a mentira. E lá em Mateus 5, 27, Jesus vai e fala ainda mais. Aumenta a régua, né? Aumenta a régua ainda, levanta um pouco mais. Ouviste que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então Jesus colocou uma régua ainda acima. Só de desejar, você já
você já está pecando. Então, temos que manter esse cuidado e preservar a nossa salvação. Fica a dica, vamos seguir vigilantes, que a Bíblia nos orienta, tá bom? Vamos em frente com Jesus no coração, que vamos vencer sempre. Um abraço, até mais, amigo. Muito bem, a gente viu aqui o posicionamento de duas pessoas diferentes na sociedade. Um é casado e o outro é solteiro. Mas para ambos, na vida, errar, todo mundo erra. Todo mundo está passivo de errar. Nós somos pecadores desde quando a gente nasce. Então, se você errou ou cometeu algum desses pecados aí que a gente já tem falado aqui, peça perdão para Deus. O importante é não repetir o erro de novo, ok? Então, espero que essas duas informações, esses dois pontos de vista diferentes, mas caminhando junto aí na direção do não adulterarás, que eles possam ajudar você na sua vida e no seu caminhar. Que você possa usar a palavra de Deus no seu dia a dia e também ensinar as outras pessoas a não cometer esse erro. Obrigado, Rodrigo, e obrigado, Fábio, pela participação aqui. E eu espero vocês novamente amanhã para o 8º mandamento. Não vai perder, né? Te agradeço por tudo. Graça e paz. E até o próximo vídeo. Bye!